Nosso assunto hoje é sobre a depravação da humanidade, a depravação total. Romanos capítulo 3, verso 23 diz assim: Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A abertura das Olimpíadas de 2024, que aconteceu em Paris, na França, vai ficar marcado na história e servirá de testemunha contra os pecadores que no dia do juízo terão que enfrentar Deus. A Bíblia diz que Deus já marcou um dia em que ele vai julgar os seres humanos e eles terão que prestar contas ao Senhor de todas as suas atividades. Mateus capítulo 12, 36 e Atos 17, 31. O que aconteceu naquela ocasião, naquela cerimônia ali, foi planejado, foi orquestrado e executado de maneira intencional. Lamentamos muito pelo acontecido, porque a Europa foi o berço onde nasceu os reformadores, John Knox, João Calvino, Lutero, Zwinglio. Então, todas essas pessoas vieram de lá e surgiu ali a reforma protestante. João Calvino, por exemplo, era francês. E é lamentável, porque é um país que hoje se declara ateu, muitos ali, né? E estão mostrando que não querem Deus em seus relacionamentos, não querem servir ao Senhor, não querem se arrepender dos seus pecados e voltar para o Senhor. Então ali nós estamos vendo, nós vimos, melhor dizendo, um pouco daquilo que é a humanidade. O ser humano realmente está caído em seus delitos e pecados, está morto espiritualmente, está afastado de Deus. E confirma isso nas Escrituras, quando Paulo diz que porque todos pecaram, estão afastados do Senhor e precisam se arrepender e voltar para Deus. Mas os organizadores das Olimpíadas demonstraram que não têm interesse em honrar e agradar ou respeitar a Deus e sua palavra, muito menos as pessoas que servem a Deus ali naquele local. Mais de metade dos franceses dizem que não acreditam mais em Deus, são céticos com relação à fé cristã ou judaico-cristã. É assustador, no entanto, isso não deveria nos causar espanto, pois a Bíblia diz que o ímpio ele não tem interesse em Deus. Salmo 14 diz que o ímpio no seu coração diz que não há Deus. E a sua mente está em guerra contra Deus. Seus pensamentos falam maldosamente a respeito do Senhor, da igreja do Senhor, dos cristãos, né, dos valores de Deus. Além disso, eles gostam de tomar o nome do Senhor em vão. Salmo 130, verso 20, Atos 5, 39. O Senhor não tem lugar no coração e no pensamento do homem. O homem natural, ele não tem apetite por Deus e pelas coisas de Deus. Sua mente está cauterizada, seu desejo corrompido e suas intenções são continuamente más. O apóstolo Paulo ele destacou o aspecto ou alguns aspectos dos homens que vão viver no futuro ou nos últimos dias. Há mais de 2000 anos, o apóstolo Paulo já escreveu na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, 1 ao 5, o seguinte: Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, arrogantes, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder, afasta-te também desses. É o que Paulo orienta Timóteo ali. O homem não é pecador por causa dos pecados que comete, mas sim por causa da sua natureza pecaminosa. Desde novinho, criancinha, a criança já nasce cheia de pecado, não porque cometeu algum pecado, porque mentiu, porque fez alguma coisa errada, mas por causa da sua natureza. Todo ser humano tem a natureza adâmica, e essa natureza, ela é transformada quando a pessoa recebe o novo nascimento, um novo coração. E quando o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro do ser humano, ele então passa a ter alguns atributos da pessoa de Deus: o amor, a paz, a longanimidade, a bondade, o domínio próprio. Então ele deixa de ser um pecador depravado e passa agora a amar as coisas que antes ele odiava. Agostinho de Hipona, por exemplo, é um exemplo disso. Era um homem devasso, que não gostava de Deus, que não servia a Deus. Ele viveu no século IV depois de Cristo, mas se tornou um grande homem iluminado nos seus escritos. Ele foi um filósofo, um teólogo, um estudioso da Escritura, e todos nós nos agradamos de ler os seus conteúdos,
tanto os romanistas quanto os cristãos, porque ele deixou muita coisa importante para nós. Foi realmente uma mente iluminada. O apóstolo Paulo também era um homem depravado, um fariseu, um homem que não servia a Deus, que não amava as pessoas, mas se converteu. Então, o homem, ele não é um pecador por causa dos pecados que comete, mas por causa da sua natureza pecaminosa. Isso já nasceu com cada um de nós. E essa virada de chave ocorre quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, ouvimos o Evangelho, cremos em Jesus e nos entregamos a Ele. Alguém pode dizer, o homem não é ruim, ele só precisa de boa educação. As pessoas que pensam assim olham para o homem com a lente da cultura deste tempo. Entretanto, a Bíblia diz que o problema do homem, a raiz do problema do homem, é muito mais profunda. O homem é um pecador. E eu sei que esta palavra pecado não está em evidência, e as pessoas não gostam de ouvir sobre isso. Mas as pessoas, mesmo não gostando de ouvir sobre isso, elas precisam ouvir sobre isso, porque a única maneira de uma pessoa ser liberta é conhecendo sua real situação. E o pecado é a raiz de todo mal. Essa é a verdade. E o coração do homem sem Deus, ele está cheio de orgulho, de ganância, de idolatria, de orgia, de blasfêmia, de corrupção. É só você olhar, por exemplo, as notícias que atraem as pessoas, as músicas, a política, a sociedade, como as pessoas estão vivendo. Nós estamos vendo assim as pessoas amando umas às outras, servindo umas aos outros, acolhendo umas às outras. Nós encontramos a resposta para isso na própria palavra de Deus. Moisés diz assim, ó, em Gênesis capítulo 6, verso 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, tinha aumentado em toda a terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e continuamente o mal. Isaías segue na mesma linha dizendo o seguinte: da sola dos pés até o alto da cabeça não há nada, somente machucados, vergões, ferimentos abertos que não foram limpos e nem enfaixados e nem tratados com azeite. Isaías capítulo 1, verso 6. O apóstolo Paulo também ajuntou várias passagens, fez um recorde do Antigo Testamento, e em Romanos 3, 10 ao 18, ele diz o seguinte: não há nenhum justo, nenhum sequer, e não há ninguém que entenda, e ninguém que busque a Deus, e todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis, e não há ninguém que faça o bem, e não há nenhum sequer. As suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam, o veneno de serpente está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura, e os seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e eles não conhecem o caminho da paz, e aos seus olhos é inútil temer a Deus. A humanidade está num estado de depravação total. Todos pecaram e afastados estão da glória de Deus, da presença de Deus. E o coração do homem natural está cheio de maus pensamentos, da ganância, da ira, da oposição contra o Senhor, os valores de Deus, raiz de amargura, escárnio, inversão dos valores morais, sociais, éticos e espirituais. E a sociologia, a psicologia, os antropólogos e cientistas e estudiosos podem até conhecer o estado de depravação da humanidade. No entanto, eles não podem oferecer cura, eles não podem ser eficazes em seus tratamentos. Eles podem dar paliativo, mas não podem curar uma pessoa completamente. Muitas pessoas indignadas com as coisas que andam acontecendo fazem protestos, xingam, caluniam, pedem justiça, atacam umas às outras pela internet, mas essas coisas também não resolvem, não tem o poder de frear o mal. Alguém tem que se levantar com a autoridade de Deus, cheio do poder de Deus, e dizer o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, como diz Atos capítulo 3, verso 19. Outra coisa, deixa o ímpio o seu caminho e o homem perverso os seus pensamentos maus e se converta ao Senhor. Isaías 55, verso 7. Então o homem sem Deus, ele está anestesiado espiritualmente. Ele está morto espiritualmente. Ele não vê, ele não sente, ele não entende, ele não compreende as coisas espirituais, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. E há um mundo invisível no qual nós vivemos, que só pode ser entendido por aqueles que têm o discernimento de Deus. Como ele pode ser, como é que o ser humano pecador, longe de Deus, pode ser salvo? Será que há chance para ele? Será que há cura para ele? Sim, pela graça de Deus somos salvos. Pela graça sois salvos, estão vendo de vós, é dom de Deus, Efésios 2, verso 8. O evangelho é graça, o evangelho é cura, o evangelho é poder, o evangelho é Jesus, e só ele pode libertar o ser humano.
A salvação para o pecador é Jesus, e somente Jesus Cristo pode mudar o coração, o caráter, o comportamento e dar ao pecador uma nova direção na vida. O homem precisa ter um encontro com Jesus, se arrepender dos seus pecados, confessar esses pecados ao Senhor e crer na verdade que liberta e que dá um sentido na vida. Essas pessoas que fizeram isso lá nas Olimpíadas, aparentemente estão felizes, mas elas não são pessoas felizes. Elas não são pessoas alegres. O dia a dia delas não mostra isso, né? Porque ninguém fica feliz se rebelando contra Deus, contra os mandamentos de Deus. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não amar as coisas, não amar a si, não amar projeção pessoal, dinheiro, fama. Não, é amar a Deus. Então, quando o homem não ama a Deus e ama as coisas desse mundo, ele mostra a sua rebelião e, naturalmente, ele não vai ficar em paz. Porque Romanos 5 diz que, sendo, pois, justificados por Deus, por Cristo, temos paz com Deus. Então, quando o homem se converte, se arrepende, se volta para Cristo, ele aí sim encontra a paz, que excede todo entendimento. E a nossa confiança deve estar na palavra de Deus, que diz que todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. São palavras de Jesus, João 6,37. Então, mesmo aqueles pecadores que fizeram tudo isso de errado, que blasfemaram, que mostraram sua indignação contra o Senhor e contra a palavra e contra os cristãos, se as pessoas se arrependerem, se voltarem para Deus, Deus perdoa? Deus perdoa. Deus perdoa. Deus é bom. Deus, ele chama os pecadores ao arrependimento e ele chama querendo perdoar. Mesmo aqueles que são indignos, aqueles que vivem na total depravação, Deus tem o poder de perdoar. Não importa se é lésbica, não importa se é homossexual, não importa que faz música suja e que fez uma coisa horrível lá publicamente, essas pessoas podem ser perdoadas se elas se arrependerem. E uma coisa interessante que a gente observou lá é que os atletas fizeram muitos gestos lá, declarando que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Então, mesmo ali, Deus está no controle de todas as coisas e ele é soberano e governa sobre tudo e sobre todos, e nossa confiança deve estar no Senhor, que veio buscar e salvar o que se havia perdido. O ser humano todo perdido no pecado e cheio de vaidade deste mundo, ele, arrependendo-se dos seus pecados, ele pode sim ser salvo pelo Senhor, pelo Evangelho e pelo único caminho, que é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, todo perdido precisa ter um encontro com Jesus para ser salvo. Essa é a nossa confiança e nós devemos, portanto, pregar o Evangelho na certeza de que Deus atrairá para si aqueles que já foram escolhidos por Ele e no tempo passado predestinados para serem salvos, como diz Atos capítulo 2, diz que os irmãos se ajuntavam à igreja. E quem se ajuntava? Aqueles que por Deus eram salvos. Quem salva é Deus. Jonas 2,9 diz que a salvação vem do Senhor. Nosso papel é pregar o Evangelho e chamar os homens ao arrependimento. Que Deus nos ajude e na confiança de que a palavra dele não volta vazia.